Meus irmãos, hoje, dia 29 de março de 2025, nós estamos dando sequência à evolução da consciência humana e nós vamos falar hoje a respeito da palavra, da língua, da comunicação. O ser humano, em verdade, quando ele começou a sua jornada aqui na Terra, ele não tinha ainda a palavra falada. Ele se comunicava através, se expressava de gestos ou de expressões faciais, e tentando se comunicar. Até que ele foi criando a palavra, um código de linguagem. Que a palavra é um código de linguagem para passagem de conhecimento. E então, ele foi evoluindo, melhorando cada vez mais o discurso, e chegou até nos dias de hoje, onde nós temos centenas de línguas faladas, em que um ser humano não consegue saber todas elas, não. Então, através da palavra, é a principal forma de se comunicar, a principal forma que a gente tem de se relacionar com os outros. Embora a nossa linguagem também é corporal, também é expressiva de várias formas, Mas assim, o ser humano, ele tem um problema em relação aos outros, O ser humano tem uma certa dificuldade, porque assim, o ser humano ele não consegue ter um sentimento que seja igual por todos. Ele tem alguns que ele valoriza mais, outros mais ou menos, outros ele não está nem aí. Então, as pessoas, elas têm diferenças, não amam como eram para amar, espontaneamente a todos, os seus e os outros. E também o ser humano parece que ele se alegra, quando alguém se dá mal, quando acontece um problema, alguém faz uma coisa errada, Ele corre rapidamente o olho e se interessa em falar sobre o assunto, sobre a vida da pessoa. E normalmente, tem pessoas boas que falam bem, que nos ajudam, mas a grande maioria das pessoas estão de plantão, esperando que aconteça algo na vida de alguém para poder falar para os outros. E nessas questões das vivências, ou na família, ou no trabalho, ou nas comunidades que frequentam, as pessoas também têm uns que elas não gostam. Tem algumas pessoas que aquele lá, não sei o quê, aquele outro, isso aquilo. Então, principalmente relacionado às pessoas que a pessoa não gosta ou que já tem uma implicação com aquela pessoa, ela fica esperando uma oportunidade para falar mal. Ou então, às vezes vem uma informação que alguém traz, sobre uma pessoa. E aí ela já vai correndo, conta para o outro, e conta para o outro, e um conta para o outro. Quando vê, está todo mundo falando uma coisa que não é. Aquilo em verdade não aconteceu. E isso por quê? Porque não prestam atenção no que Jesus falou. Jesus disse que quando alguém trouxer uma informação, tem que ser 2 ou mais pessoas confiáveis. Se for só uma, não vale. Você precisa de mais alguém para checar, para ver se realmente aquilo é verdade. E se for verdade, você tem que saber o que fazer com aquilo. E simplesmente não ficar feliz porque o outro se deu mal, ou então para falar rapidamente, porque assim a gente às vezes vê as mães preocupadas, o filho saiu, não se comunica. Aí todo mundo diz assim, olha,
notícia ruim anda rápido, né? Então pode ficar tranquilo que não aconteceu nada. Se tivesse acontecido algo de ruim, já teria sido informado. Então, por quê? As pessoas têm essa pressa em falar as coisas ruins para os outros. E o melhor exemplo que eu tenho aqui na Bíblia para mostrar, porque tem vários autores, o Paulo, o Tiago, né, eles falam a respeito da língua, a respeito dessa dificuldade, o Salomão, enfim, é uma coisa que vem desde que o ser humano sabe falar, essa questão da palavra. Então, aqui, o testemunho continua sempre. João, capítulo 21, versículo 20. O testemunho continua para sempre. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que estivera bem perto de Jesus durante a ceia e que havia perguntado: Senhor, quem é que vai traí-lo? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer com ele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então, né, o Pedro queria saber o que ia acontecer com João. E mesmo eles sendo amigos, sendo apóstolos, andavam juntos durante 3 anos, que estavam andando juntos ali, mas se conheciam desde criança. Então, Jesus disse: o que você tem a ver com isso? E assim é o que a gente tem que pensar a respeito de quando a gente vai falar. O que nós temos a ver com isso? Eu tenho a ver? É meu relacionado? Eu posso fazer alguma coisa? Então, não. As pessoas acham que tem a ver com a vida do outro. E é isso que a gente precisa entender, que a gente tem que sempre respeitar o universo de cada um. E se a pessoa solicitar você, você tem que estar daí realmente como um cristão, pronto para ajudá-la. Mas, como um cristão, jamais tu deve estar pronto para falar mal da vida da pessoa. E infelizmente hoje é o que a gente mais vê, pelas questões de interesses, principalmente políticas e comércios, um tenta desfazer o outro para ele se elevar. E assim a humanidade tem funcionando. A gente vê isso acontecendo também nas redes sociais, aonde por uma palavra, por uma coisa, todo mundo frita aquela pessoa, isola ela. Então, isso tudo é a falta da verdade, porque nós estamos falando da verdade. Então, as pessoas que têm muita vontade de falar sobre a vida dos outros, elas faltam com a verdade. E se a gente quiser ser verdadeiro e ser justo, nós temos que prestar atenção para ver se aquilo que a gente fala vai ser bom para a pessoa, vai ajudar a pessoa. Se não for bom, não fale nada. Porque eu tive uma experiência, estava indo num lugar conhecer alguém, estava muito curioso para saber, né? Tinha coisas que me interessavam. E um outro companheiro que estava comigo tinha tido um problema com a pessoa no passado e começou a falar mal do sujeito. E quando eu cheguei lá, eu já não vi a pessoa como ela era. Eu vi através do filtro que a pessoa falou para mim. E demorei um tempão para poder superar aquelas palavras que denegriam a pessoa, para ver que a pessoa não era aquilo. Aquilo era uma impressão por causa do sentimento do outro em relação a ele. E assim as pessoas fazem, passam o sentimento delas em relação aos outros e como se aquilo fosse a pessoa. E na verdade é a impressão que a pessoa está tendo porque está chateada, porque está brava, porque em verdade falta amor
e principalmente a verdade. Porque quem tem a verdade não sai falando. Observa se o que ele vai falar é bom, se ajuda, se tem realmente alguma coisa que vai acrescentar. Porque falar para derrubar, para destruir o outro, é do mal. Isso até pode funcionar na política ou nos negócios, mas não está certo. E a gente vê, às vezes, as famílias que não se dão, pessoas de mal um com o outro, porque um falou coisas que o outro não gostou e falou coisas injustas. Ou mesmo que falasse uma coisa que fosse verdade, mas sem a permissão do outro. Então, isso vai fazendo com que as pessoas acabem tendo conflitos, acabem discutindo ou ficando de mal umas com as outras. Então, essa observação para o cristão é extremamente importante, que o apóstolo Paulo fala, quando falar de alguém, fale bem da pessoa. Porque daí, se alguém for falar para o outro que estava falando dele, mas falou o quê? Não, falou coisas boas. E aí todo mundo fica contente. Porque muitas amizades, muitas coisas vão embora por causa da palavra, por palavras mal colocadas, por palavras mal compreendidas. Então, as pessoas se afastam, às vezes até se odeiam. Então, a gente tem que prezar a nossa vida e prezar a vida do outro e tentar sempre ser verdadeiro. E lembrar o que Jesus pediu. Siga Jesus, vá atrás dele, siga ele. Não siga as pessoas, não siga os outros. Quando ele diz você, o que você tem a ver com isso? Siga-me. Assim, larga, para de seguir os outros. Está o tempo todo olhando o que o outro está fazendo. Não, deixa. Isso não é problema teu, você não tem nada a ver com isso. Cuide de você. Siga Jesus. A pessoa, o único ser que devemos seguir é Jesus. Os outros, a gente apenas tem uma amizade, mas assim, não é para ter seguidores de pessoas. Nós temos que seguir Jesus e o que for relativo a Ele. Aí sim a coisa funciona. E os outros já têm os seus problemas, você também tem os seus. Então, primeiro resolva os seus, depois, se tu puder, ajude o outro a resolver os dele. Mas falar do mal que tem na pessoa, do mal que tem nas coisas, do mal que tem na humanidade, isso não vai mudar esse mal, não vai mudar a humanidade. Na humanidade nós vemos coisas horríveis promovidas pelo mal. E isso faz parte de viver aqui nesse mundo. A gente não deveria nem sequer se surpreender, porque o que a gente pode esperar do mal? Só o mal, só coisas horríveis. Então, se a pessoa promove umas coisas ruins, é porque ela está tomada pelo mal. Então, o problema é o maligno, é essa força invisível que induz a mente das pessoas que não estão protegidas pela luz. A pessoa, de acordo com as suas intenções, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com as ações, ela abre portais para o mundo inferior, induzir a cabeça dela a fazer as coisas ruins. Então nós temos que ficar vigilantes, sempre controlando a oração e esperto para não ser levado pela palavra errada, para não ficar criando um mundo dentro da cabeça por uma fantasia, por uma coisa que não é verdade. E principalmente que vai denegrir a imagem de outro. Então, nós temos que trabalhar essa justiça, essa verdade, porque nós precisamos ser justos, mas não justiceiro. Então, prestem atenção para que passem sempre a verdade, o que é, e não corram para dar notícia ruim sobre os outros,
porque se for de vocês, vocês não vão gostar. Então, é um alerta para que a gente fique sempre ligado na verdade. E a verdade, nós temos que tomar cuidado para ver se ela realmente é verdade, para não ficar se impressionando com fakes, com notícias que não são. Então é isso, meus irmãos. Um aviso para vocês sobre a palavra para todos nós. Amém.